Olá, meus amigos e amigas. É com grande alegria que nos dirigimos a todos, desejando votos de muita paz. Pedimos que nesse momento possamos manter o nosso pensamento em sintonia com o alto, pedindo o amparo dos benfeitores amigos que possam acompanhar os nossos raciocínios e os nossos sentimentos nesses breves instantes em que estaremos juntos. E é com esse sentimento e com este pensamento que nós começamos as reflexões deste momento com o tema Liderança Espírita para a Nova Era. Este que é o título desta obra, o volume 2 de O Líder Espírita. Essa é uma obra que passa a circular no nosso Clube do Livro Fergs este mês para aqueles assinantes que estão integrados à Sociedade Espírita Jesus. Esta entrega dos livros já está acontecendo e poderão fazer a sua retirada, a solicitação do seu livro, como de costume. E nós gostaríamos de fazer um breve comentário sobre a obra, trazer alguns tópicos a título de degustação para ir tocando os nossos corações, para que no momento da leitura possamos também sorvê-lo com um bom aproveitamento. Esta obra, ela versa sobre liderança na ótica espírita, assim como o seu primeiro volume, O Líder Espírita. Nós percebemos uma sutil diferença entre essas duas obras, apesar de tratarem da mesma temática, apesar desse espírito de continuidade entre um volume e outro. Notadamente no volume 1, nós buscamos a conceituação de liderança, percebemos a liderança como uma jornada da transformação e passamos a integrar estes conceitos ou compreendê-los no nosso cotidiano, percebendo que liderança não é um tema das organizações. Falar de liderança não é falar de cargos, de postos, especialmente nas instituições, nas corporações, no trabalho profissional. Falar de liderança é falar de um fato da vida, de uma competência ou de uma virtude que todos precisamos desenvolver. E como nós sabemos que o objetivo do espírito imortal encarnado é o desenvolvimento de virtudes, nada mais apropriado do que compreendermos verdadeiramente liderança como virtude para que possamos vivenciá-la como tal. E a partir daí nos desenvolvermos, porque este é o propósito como espíritos imortais nesta encarnação para a eternidade. Então, nessa perspectiva, o volume 2 desta obra, O Líder Espírita, Liderança para a Nova Era, segue trazendo esses mesmos elementos, vai falar da liderança no conjunto da educação, compreendendo que o verdadeiro líder também é o verdadeiro educador, mas é uma obra que traz elementos que nos subsidiam para a condução das nossas instituições espíritas, que traz, assim como no primeiro volume, mas acentuadamente nos traz elementos para a reflexão e para a organização da nossa tarefa nos nossos centros e órgãos de unificação. Mas como nós sabemos também, como liderança, assim como acabamos de estabelecer, é um fato da vida e uma necessidade que precisamos desenvolver, uma competência que precisamos desenvolver em nossas vidas. Falar de liderança é falar de todos os ambientes aonde transitamos como espíritas. Porque o espírita precisa ser aquele que faz o esforço para domar suas más inclinações, para ser melhor do que si, não melhor do que os outros. Esse não é o nosso propósito. O nosso propósito, como verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão, é nos tornarmos melhores a cada dia. Mas o que nós podemos esperar deste comportamento, desta atitude ante a vida, é que os outros também percebam este movimento nobre que nós estamos realizando para transformar as más em boas inclinações,
Os outros percebem este movimento, percebem esse esforço e isso é contagiante. Isso arrasta, o exemplo arrasta. Então, liderança, na perspectiva da influência, assim como conceituado ainda no primeiro volume, vai permitir com que a nossa movimentação para nos tornarmos melhores do que nós mesmos auxilie o outro, que vê em nós uma atitude nobre, um espelho para as suas virtudes, para o desenvolvimento das suas próprias virtudes. Então vejamos a importância deste tema sendo olhado de uma forma ampla e abrangente, não apenas no contexto do centro espírita ou das nossas relações institucionais no movimento espírita. Não se trata de alguma coisa fechada, não se trata de um tema que serve apenas para a organização da tarefa institucional do espiritismo, ou do movimento espírita, como nós costumamos chamar. O espírita é espírita não apenas dentro do movimento, do centro, dos órgãos de unificação. Ele é espírita em toda parte, 24 horas por dia. Esse é o nosso grande esforço. Então, nós aproveitamos este raciocínio para ancorá-lo numa frase de Emmanuel que recolhemos na introdução da obra Caminho, Verdade e Vida. Esta é uma frase que é citada com alguma frequência quando Emmanuel nos lembra o seguinte: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Não há uma divisão entre o templo, o local de oração, de recolhimento em prece, de aprendizado do espírito imortal sobre os seus valores íntimos, e a oficina, o local do trabalho profissional, do trabalho na sociedade, das nossas relações sociais, fora do templo, fora desse local que nós dedicamos para a nossa introspecção. Nos lembrando, portanto, que por mais que nós tenhamos locais ou momentos em que nos debruçamos mais a miúde sobre a nossa evolução espiritual, que nos dedicamos a compreendê-la, nós buscamos compreendê-la para exercitá-la aonde quer que seja. Por isso não podem existir linhas divisórias entre o templo e a oficina. E esta pandemia tem servido justamente para nós repensarmos os limites do templo. Porque já não existem mais limites para o templo. O centro espírita, mais do que nunca, é aonde os espíritas estão. Nos associamos uns aos outros numa instituição, mas nós precisamos lembrar que esta instituição que abraçamos, desta doutrina e instituição que são importantes para nós, elas são vivenciadas e representadas nos fatos comuns do dia a dia, na fila do supermercado, no banco, no trânsito, em casa, com a família. E como dissemos, isso nunca foi tão evidente como agora, porque vivenciamos esta experiência online, muito mais do que antes. Ainda que estas oportunidades de aprendizado e convívio virtual já existissem, elas se tornaram muito mais dramáticas, elas se ampliaram muito nestes tempos de pandemia. Então, o que nós podemos esperar de um momento como este é uma reflexão sobre o que é realmente o centro espírita. Ele é apenas um prédio, uma instituição no aspecto físico das suas instalações, ou ele representa o conjunto dos seus trabalhadores, de pensamentos, de sentimentos e de princípios que nos unem e que independem do lugar. O lugar tem a sua importância para nos acolher, mas nós percebemos o quanto isso é secundário diante de todo o resto, da união que precisa existir entre nós, independente do espaço onde nós estamos. Então isso nos convida, como diz Emmanuel, a derrubar essas barreiras que acabamos criando, ainda que inconscientemente, entre os ambientes que dedicávamos exclusivamente para esta, entre aspas, contemplação da lei divina, para os ambientes de execução da lei divina, para o local do dia a dia, para onde nós transitamos no nosso trabalho, na nossa relação social. Então, Emmanuel continua dizendo: toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo, o Cristo,
nas igrejas e menoscabá-lo ou desprezá-lo. Nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Não é pelo que nós fazemos dentro das instituições religiosas. Mormente, nós nos equivocamos é quando saímos delas, porque dentro da instituição nós nos relacionamos com afins e encontramos as condições ideais para o exercício da fraternidade. As dificuldades, os impedimentos, os desafios estão no cotidiano, nas relações comuns do negócio, nas relações entre os vizinhos, nas relações familiares, especialmente com os desafetos que sempre temos. Aqueles irmãos nossos com os quais nós ainda temos alguma dificuldade de simpatia, de sintonia, seja pelos equívocos do passado, seja pela diferença dos pendores, mesmo no presente. Então, quando nos aproximamos uns dos outros nessa perspectiva do aprendizado para o espírito imortal, nós derrubamos as barreiras entre templo e oficina. Isso passa a ser secundário. Todos os lugares, portanto, lembra Emmanuel, podem ser consagrados ao serviço divino. E devem ser. Então, ainda nesta perspectiva, nós recolhemos também, da Revista Espírita de setembro de 58, Kardec nos lembrando das fases de propagação do Espiritismo, que passaríamos pela curiosidade, para a experimentação, para a filosofia, até que chegássemos numa quarta fase. Esta quarta fase é a da influência do Espiritismo sobre a ordem social, sobre a forma como nós organizamos a nossa sociedade. Porque a lei divina ou natural, as leis morais, elas não regulam apenas a relação entre os homens. Ela regula também a relação entre as nações, entre os povos, as relações sociais, não apenas a relação do ser imortal, com a sua própria bagagem evolutiva ou com outros seres imortais. Regula as relações do indivíduo com o indivíduo, do indivíduo na coletividade e das coletividades entre si. Porque a lei divina abrange todos os aspectos da vida, não poderia ser diferente. Seria muito estranho que nós tivéssemos uma lei que se aplicasse apenas para o indivíduo, mas que não fizesse sentido do ponto de vista moral para as instituições ou para as coletividades. Então, falar da lei divina ou natural, falar do Espiritismo como um transformador da nossa realidade, não podemos imaginá-lo apenas como uma doutrina que transforma os nossos pensamentos, os nossos sentimentos no plano individual. Ela também é uma doutrina que tem muito a oferecer no plano das coletividades, porque os seus princípios, se bem vivenciados no seio da coletividade, ela nos promove algo que é fundamental para a sociedade e para as instituições, que é a sustentabilidade daquilo que nós fazemos. Porque o que fazemos como indivíduos ou como coletividades, se alinhados à lei divina, nós fazemos aquilo que no Evangelho chamamos da casa sobre a rocha, lembrando aquela parábola da casa que foi construída sobre a areia, veio as marés e as derribaram, enquanto que aquela construída sobre a rocha não vergou diante dos ventos ou das águas, ela se manteve aonde estava. Fazendo esse símbolo, essa analogia para tudo quanto nós fazemos, considerando a lei divina nas nossas escolhas, nas nossas decisões, as leis morais que estão muito bem documentadas e resumidas na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós certamente estaremos construindo uma sociedade que permanecerá nos seus hábitos, nos seus costumes, nas suas construções, nas suas instituições, naquilo que se propõe a realizar coletivamente. Olhando para o indivíduo, ou olhando para a coletividade, nós construímos alguma coisa duradoura. Este é o propósito da doutrina espírita. Mas, se esse é o propósito da doutrina espírita, meus amigos, nós como líderes, aonde quer que estivermos, porque somos líderes em toda parte, na forma como nos relacionamos, na família, na sociedade, no trabalho profissional, na escola ou no centro espírita, nós somos espíritas
E somos necessariamente lideranças espíritas em toda parte. Porque o líder é aquele que contagia o outro na sua forma de agir, com ética, com respeito, com educação. E quando ele faz isso, ele arrasta para que o outro também se mobilize no que tem de melhor. Esse é o principal aspecto da liderança que nós já recolhemos do primeiro volume da obra O Líder Espírita. Neste segundo volume, nós fazemos um destaque para o capítulo 1, cujo título é A Atitude do Líder ante os Desafios. Que fazer de especial? E desafios, certamente, todos temos muitos, sem dúvida alguma. As dificuldades, elas precisam ser enxergadas, vistas como estímulos. Esse é o principal e primeiro e principal desafio do líder espírita, é não identificar no desafio motivo para tropeço ou acomodação, identificar no desafio motivo para a superação das suas fragilidades. Porque tudo quanto nós realizamos, por mais que o nosso sentimento seja pelo próximo, pelo bem do próximo, um sentimento altruísta, autêntico, verdadeiramente caridoso, tudo quanto fazemos tem como primeiro alvo ou primeiro objetivo a nós mesmos, a nossa edificação moral. Então, quando nós nos movimentamos para ajudar o próximo, nós estamos movimentando valores nobres que precisam ser despertados ou desenvolvidos na nossa intimidade. Qualquer desafio que nós identificarmos fora, na sociedade, no meio onde vivemos, das crises pelas quais passamos, precisa ser identificado como uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de avançarmos um pouco mais ou mais rápido. Esse precisa ser o nosso olhar, o nosso foco ante as dificuldades precisa estar nas soluções e não no problema. Porque o problema, os desafios, eles acontecem sempre e para todos. O que precisa nos distinguir na relação com os desafios é a forma como nós os encaramos, com coragem, com determinação e como uma visão de oportunidade para o crescimento. E aí os autores da obra nos lembram a referência que está em Paulo e Estevão, quando da prisão de Estevão. Um momento muito crítico, um momento de crise verdadeiramente na Igreja do Caminho, em que Pedro toma uma decisão audaciosa. Ele vai buscar o doutor da lei, Gamaliel, para convidá-lo a visitar as instalações da Igreja do Caminho, para saber, afinal, o que estes cristãos fazem, qual é o seu trabalho, por que persegui-los ante uma tarefa tão nobre quanto esta que eles realizam. E Gamaliel sai desta visitação sensibilizado pelo que ele vê. Isso não muda a sentença de Estevão, mas muda para sempre a postura do doutor da lei. Então, Pedro faz um movimento que, apresentado também neste capítulo 1, é um dos movimentos que nós precisamos fazer como espíritas na sociedade, dentro das nossas instituições, especialmente para nós outros que labutamos na linha de frente das instituições espíritas, do nosso movimento espírita gaúcho ou brasileiro, enfim, aonde estivermos. A nossa postura precisa ser aquela que promove pontes, que promove redes, que faz conexões. Nós não precisamos, ou não podemos, não devemos enxergar o nosso trabalho isoladamente do contexto social onde estamos. Estabelecer redes significa dizer que tudo quanto não diz respeito à nossa doutrina, mas que são necessidades legítimas dos nossos companheiros que buscam o centro espírita para o conforto das suas dores, possam ter inclusive o atendimento no local adequado. Possamos encaminhá-los para as redes de apoio socioculturais, enfim, dos locais aonde ele possa identificar o atendimento das suas necessidades materiais ou mesmo emocionais, para as quais o centro espírita tem
uma contribuição a dar, mas que certamente estas redes de apoio dentro da nossa sociedade podem fazer isso ainda melhor. E não nos compete fazer concorrência. Esse é o aspecto das redes. Nós nos associamos para encaminhar para o devido lugar. Se alguém nos procura com um problema de saúde que notadamente é alguma coisa na área da saúde que precisa ser tratado, nós vamos indicar que aquele irmão procure o atendimento de saúde, mas que permaneça também no atendimento espiritual das suas necessidades, porque espíritos imortais precisam ser tratados, precisam receber atendimento nas suas necessidades espirituais. Mas nós somos um ser complexo, integral, aonde não são apenas espíritos sem o corpo, mas que tem também as suas demandas, as suas necessidades físicas, orgânicas que precisam ser atendidas. Seja a necessidade do alimento, do agasalho, que possam ser acolhidas nas redes de apoio social do município, do estado. E que o centro espírita faça esse acolhimento dessas necessidades, mas que não necessariamente precise atendê-las dentro da própria instituição. O papel do espírita também é esse. Ao identificar possibilidades de auxílio, de amparo, nós não precisamos criar espelhos ou concorrência dessas tarefas dentro das nossas instituições. Nós podemos nos somar a outras instituições que já fazem essa tarefa, como espíritas, que querem fazer a caridade e que procuram o melhor lugar para fazer isso. Kardec tem vários textos na Revista Espírita, onde ele nos lembra que nós vivemos num século, e ele falava do século XIX, onde é preciso calcular tudo, e por vezes faz muito mais sentido associarmos os nossos esforços àquelas instituições já estabelecidas que promovem a caridade e o bem comum, do que espelharmos uma concorrência que não é sustentável, porque não estamos preparados para dar aquele atendimento, porque não temos a estrutura necessária. Então, amigos, este capítulo nos lembra da importância da conexão das redes, da nossa inserção na sociedade, aonde quer que estejamos, como espíritas, com um pensamento nobre, com um sentimento reto. Nesses desafios que enfrentamos, em todas as etapas da nossa caminhada, nós vamos percebendo essa adesão que temos aos princípios da doutrina espírita. Nós vamos identificando o quanto compreendemos esses princípios e vamos vivenciando-os em todas as etapas da caminhada. E quando os desafios surgem, nós temos a oportunidade de identificar se aquele princípio, se aquele conhecimento já é alguma coisa vivenciada na prática. E por vezes isso significa não nos deixar levar pelo egoísmo e pelo orgulho e fazer o encaminhamento das demandas dentro de uma rede que é a sociedade onde nós vivemos, onde nós não precisamos ter uma resposta para todas as demandas, mas que podemos indicar os caminhos mais adequados para atender a dor daquele que nos procura. A proatividade da liderança, um outro aspecto levantado neste capítulo, para que ao identificar necessidades no contexto onde nós estamos, nós não precisemos esperar os problemas surgirem. Ao identificar necessidades que podemos atendê-las, fazer a nossa parte, independente dos resultados, não esperando nada em troca, mas também não esperando a dor nos procurar se nós temos oportunidade de fazer alguma coisa antes que ela se torne ainda mais dramática. Por que não ajudar antes que a dor se torne aguda, antes que ela se torne alguma coisa muito difícil de lidar? A proatividade da liderança pressupõe que ao identificar espaços onde nós podemos nos inserir para auxiliar o próximo e o progresso da humanidade, nós o façamos com o dever de coerência com os princípios que abraçamos, mas igualmente com este espírito de aquele que quer fazer o melhor e não espera ser chamado para tal, que se coloca à disposição e faz o que está a seu alcance. Cada um identifica nos talentos que tem, naquilo que aprendeu, nas experiências que tem recolhido desta encarnação, nos aprendizados que foi capaz de vivenciar, das experiências que tem. Não é uma resposta simples, o que eu posso fazer pelo próximo e como fazer. Não é uma resposta simples que possamos dar, mas objetivamente, que
possamos olhar para dentro das nossas potencialidades e identificar em nós o que é que está ao nosso alcance, o que eu posso fazer. Nos contextos de vida onde eu estou. Não é um local específico para se fazer a caridade. São os locais onde eu estou fazendo a caridade. Sempre, em qualquer contexto. É só uma questão de identificar possibilidades, potencialidades, oportunidades. E não fecharmos a questão apenas em um dos contextos da vida. Eu só faço a caridade no centro espírita e sou uma pessoa amarga, uma pessoa difícil, uma pessoa que não tem proatividade, uma pessoa negativa em todos os outros ambientes da vida. Será que é essa a proposta do Cristo para nós? Já sabemos que não. Então, essa capacidade que nós precisamos desenvolver do trabalho coletivo, de trabalhar em equipe, de fazer junto, porque isso traz sustentabilidade para os nossos próprios esforços. Quantas vezes nós começamos coisas que não podemos levar adiante porque nos faltam recursos ou tempo? E que este tempo e os recursos empregados poderiam ter sido muito melhor aproveitados se somassem esforços com outros que estão fazendo a mesma tarefa. Mas às vezes, por orgulho, por preguiça, nós preferimos fazer sozinhos do que nos somarmos aos esforços que já estão estabelecidos. Por que não somar esforços? Por que não aproveitar das estruturas que já estão montadas? Porque aí sim nós temos a certeza, ou pelo menos as possibilidades são maiores de que aquele esforço vai ser bem aproveitado. Porque no momento em que nós não damos continuidade a uma tarefa, outro virá e poderá fazê-la no nosso lugar. Outros virão. Por isso a importância de olharmos os nossos esforços do ponto de vista da coletividade, onde nos inserimos para um trabalho coletivo, em equipe, em times. É assim que precisamos pensar o centro espírita, o movimento espírita e todos os esforços que nós espíritas, como lideranças que somos, indutores da transformação da sociedade a partir dos princípios que aprendemos e vivenciamos com essa doutrina, é que precisamos fazer. O nosso exemplo precisa ser exemplo em toda parte, o tempo todo. Isso não é fácil, isso nos exige um esforço muito grande, mas é algo fundamental, uma vez que nós já compreendemos que ser um líder espírita, meus amigos e irmãos, nada mais é ser um espírita. Um espírita que é líder, o espírita que é educador, o espírita que é pai, o espírita que é amigo, que é profissional, porque nós somos espíritas em todo o lugar. E tudo quanto fazemos, que possamos fazer bem feito, da melhor forma possível, com a ética, com os valores morais do Cristo, com aquilo que temos aprendido e recolhido desta abençoada doutrina. São algumas reflexões muito breves. A obra está muito rica, trazendo reflexões realmente muito oportunas para que nós possamos compreender os aspectos da liderança na prática e, a partir daí, identificarmos possibilidades de ação, de atuação, de transformação nossa, da nossa intimidade, das nossas instituições espíritas e dos lugares aonde transitamos, como espíritas que somos, em todos os contextos da nossa vida. O nosso desejo é que possamos ter uma boa leitura, bons aprendizados e boas práticas, um exercício de liderança autêntico no mundo onde estamos, porque este mundo carece bastante de lideranças servidoras com Jesus. E que o Mestre amigo Jesus abençoe os nossos esforços, hoje e sempre. É uma grande alegria estar com vocês. Até a próxima.